Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está nos assistindo no Spotify, ouvindo também, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma e compartilhe todos os episódios, a plataforma avalie, é bem importante para quem produz conteúdo. E você que está nos assistindo nós no YouTube, me assistindo aqui no YouTube, é bem importante que você se inscreva no canal, dá o likezinho e aí você vai ter acesso a todos os episódios, os próximos, você vai receber notificação sobre toda vez que a gente postar. Lembra que quem produz conteúdo é difícil e você nos ajuda compartilhando o conteúdo. E hoje eu tô com a Leoa Top of Master do bando, né, Celis? A Celis, quem acompanhou o episódio que eu gravei sozinha, sabe que a Celis me inspirou lá nos meus 20 anos, né? E só soube depois de 10 anos, pois né? Pois é. Celis, obrigada por aceitar meu convite. Fazia tempo que eu queria que tu estivesse aqui. Eu que agradeço. E é uma honra, assim, e reforço o convite, né? Por favor, sigam, assistam, porque tanto os teus canais, né? O que tu produz diariamente, mas também o teu podcast são aulas pra gente, Sim. né? A gente aprende umas com as outras, então tu ajuda, agradeço pelo teu trabalho, porque eu sei que tem que ter uma disponibilidade enorme, né? Uhum. Então, gente, vamos prestigiar, por favor. Isso aí. Celis, vamos lá, Celis. Conta pra mim, eu sei um pouco, mas pra quem tá nos ouvindo, como é que hoje tu é executiva de recursos humanos, tu ocupa um cargo de gestão, tu é a única mulher nesse cargo hoje? Na empresa que tu atua? Não, tem outras mulheres nesse nível, sim. Mas como é que tu chegou onde tu chegou hoje? Nossa, pergunta difícil. Eu vou resumir 25 anos. Vai lá. Bom, na verdade, Dani, assim, eu vim, né, lá de Santa Maria. Natural de lá. Sou natural de lá, do interior de Santa Maria, né? Sou filha única. Os meus pais sempre são ainda, né? Pessoas muito simples, muito humildes. E tem um mantra, assim, que eu trago pra mim, porque eles me falavam sempre, né? Escuto desde pequena isso. Celis, tu não tem herança. O que a gente pode fazer por ti é te dar possibilidades que tu estude, te dar o tempo para que tu estude, né? Então, eu não tinha essa pressão de ter que trabalhar, enfim. Mas eu estudei sempre em escola pública, Universidade Federal, enfim. E eu tinha esse mantra que eu não ia ter herança na minha vida, que eu precisava... E tu desejava ser bem-sucedida? Olha, eu vou contar uma história que eu acho que poucas pessoas sabem. Assim, na minha infância, até os 15 anos, eu morei no interior, né? E era um sítio. E era bem num lugar, assim, numa descida, né? Então, era num vale, né? Eu chegava, assim, por uma descida e depois tinha montanhas, assim. E do pátio da minha casa, eu sempre olhava no meu horizonte, assim, tinha uma montanha, né? Um morro, assim, eu não enxergava muito longe. Então, era muito... pequeno ali, assim, o meu horizonte de vista, né? E eu sempre olhava, desde pequeno, olhava para aquele morro e eu pensava assim, poxa, mas deve ter um mundo muito grande para além dessa montanha aqui, desse morro, né? Então, eu não sabia onde eu ia chegar, mas eu sabia que tinha um mundo muito maior, né, adiante, que eu queria... Atrás do morro. Atrás do morro, exatamente, né? Então, eu pensei, eu queria ser da Marinha. Imagina, não sei nem nadar, né? Mas eu queria ser da Marinha. Assim, tem essa coisa, eu gosto muito dessa, né? Do militar, enfim. E depois eu fiz o meu primeiro vestibular para jornalismo. Queria ser a Glória Maria, viajar pelo mundo inteiro. Enfim, rodei, né? E aí fui fazendo testes vocacionais e tal. Eu tinha esse lado de humana sempre, né? Bem desenhado para mim. E acabei fazendo, então, administração. Mas tu não tinha clareza de que tu ia pro RH? Não tinha. Isso eu fui descobrindo depois, durante a faculdade, né, de administração, que eu me identifiquei mais com RH. Tá. Né? Mas isso foi acontecendo. E foi ao longo da faculdade ou da tua experiência que tu se identificou com RH? Foi ao longo da faculdade. E aí eu fui buscar meu estágio de final de curso, né? Lá em Santa Maria, a gente não tinha, na época, a maior empresa tinha 250 funcionários, assim. Né? Então, eu tinha um tio que morava aqui, enfim, e vim procurar meu estágio de final de curso. Tá, e como é que tu veio parar em Caxias? Era isso que eu ia Isso, através desse meu tio, né? Meu tio era militar, inclusive, né? Era sargento da Brigada Militar. E eu me criei vindo a Caxias do Sul. Festa da Uva, enfim, ele era o único irmão do meu pai. E eu me criei vindo pra cá. Então, eu tinha esse apego, tinha família aqui. E acabei vindo, então, fazer meu estágio de final de curso. Que idade tu tinha, Celis? Eu tinha 21 anos. Bem novinha. E tu veio morar com eles? Vim morar com eles.
quando eu tinha acabado de me formar, e aí fiz o meu estágio, fiquei com eles, e aí quando eu fui efetivada, né, então eu fiz estágio não remunerado. Eu sempre falo assim, que eu fui a pessoa que começou do zero mesmo, né, porque era zero rendimento, literalmente. Né? Literalmente, né, meu estágio não remunerado. E hoje eu estou numa posição de gerente, então eu passei por todas as escadinhas, né, da trajetória profissional. E quando eu fui efetivada, que eu me estabilizei aqui, eu fui morar sozinha. E 3 meses depois, o meu tio e minha tia sofreram um acidente de carro. Que era esse que tu se mudou? Isso. Tu tá brincando. E aí eles faleceram, os dois, um acidente gravíssimo na Sinimbu, sábado à tarde. Com 43 anos, eles faleceram. Nossa! Né? Então, o primeiro ano foi muito difícil aqui, enfim, né? Porque daí tu ficou sozinha, né? Aí, fiquei sozinha, já morava sozinha, enfim. Mas, né, foi uma perda muito difícil, assim, pra toda a nossa família, né? E aí, foi assim que eu fiquei em Caxias, né? Foi uma efetivação de um estágio que eu consegui na área de recursos humanos. E aí, fui fazendo carreira, né? Sim. E aí, Dani, assim, eu sempre gostei muito da administração como um todo, né? Por mais que eu tivesse... Eu falo isso, me considero, né, uma administradora com os 2 pés em RH. E eu também tive um pouco da sorte, né, que na área de recursos humanos, quando eu fui efetivada, a oportunidade que surgiu foi uma oportunidade na área de remuneração, que é uma área mais exata, né, dentro de recursos humanos. Então, foi onde tu começou? Foi onde eu comecei. Não sei como, antigamente era cargos e salários, né? Ainda era cargos e salários, enfim. Aí fiz minha trajetória por aí. Foi quando tu entrou na Randon, isso? Isso. E foi aonde tu construiu a maior, digamos, a solidez da tua carreira. Minha escola, exatamente. Foi a Randon. Quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei quase 18 anos. E foi lá que tu alçou o cargo de gestão, assim? Sim, foi lá. Então, eu fiz uma carreira primeiro especialista, né? E depois que eu fui para a gestão, sendo generalista, então, né? Dentro de recursos humanos. Que, na época que tu ocupou esse cargo de gestão, tinham bastante mulheres? Não, pouquíssimas. Na empresa como um todo, acho que, se não me engano, eram em torno de 5% mulheres na época. Então, realmente, né, assim, desbravar, né, o mundo de ser gestor, de trabalhar numa empresa muito masculina, né, e de um mundo muito masculino, um produto, enfim, né, mais mecânico, pesado, né? Enfim, mecânico, e também essa coisa de desbravar mulheres na gestão, né. E o que tu acha que te fez conseguir, porque tu foi nova gestora, né, ou não? Fui nova, fui com 30 não, coordenadora eu fui antes dos 30. Assim, gestora mesmo pela primeira vez, eu fui antes dos 30 anos. Depois eu virei gerente com 34. 34 o que tu acha que fez com que tu, mulher, naquela época... o que tu acha que fez com que tu conseguisse o cargo? O cargo de gestão. O cargo, exato. O cargo de liderança. Dani, assim, foi acontecendo, né? Mas eu acho que é muito essa coisa do protagonismo, né? Eu penso, né, e hoje olhando para trás eu vejo que é muito esse protagonismo de buscar, né, de não se conformar com aquilo. Eu cheguei um dado momento, então eu me especializei em remuneração, né, e chegou um dado momento que eu percebi, puxa, se eu não fizer algum movimento aqui, eu vou ficar para sempre especialista, porque são empresas muito grandes, você não tem muito essa coisa de faz um pouco de tudo, né, eu estava ficando especialista de especialista. E aí eu fiz esse movimento proativamente. Foi calculado, foi planejado. Falei com a minha gerente na época e eu disse, olha, eu quero me movimentar. Se tiver alguma oportunidade, né, lembra do meu nome. Então, muito essa coisa de não pedir, né? Não esperar que alguém te chame. Alguém te chame, né? E a Dani sabe, assim, o que eu penso, né? Eu acho que tem muito essa coisa... eu ainda hoje escuto muito essa pergunta, né? De quando as pessoas vêm para a empresa e perguntam quais são os planos de carreira da empresa para mim, né? E o meu raciocínio sempre foi muito o oposto, assim. E é o que eu falo para as mulheres e para os homens, enfim, para os profissionais. Eu acho que, quais são os teus planos para com a empresa? Perfeito. Né? Antes de mais nada, quais são os teus planos? Então, eu fui lá e falei, né? Olha, eu quero me movimentar, lembra de mim, né? Então, o meu plano é me movimentar. E assim foi. Né? Eu tive uma oportunidade de trabalhar por 2 anos no planejamento estratégico, ainda como especialista, movimento lateral.
Tá. né? Mas pensei, puxa, olha que bacana. Fui implantar Balance Scorecard, trabalhei com uma consultoria, então... Mas tudo isso partiu de uma conversa, de um pedido. Né? Perfeito. De dizer, quero me movimentar, quero crescer. Porque às vezes Fiquei naquele movimento lateral. E aí, depois, né, saí do RH e eu sempre também falei isso, ó. Eu tô saindo, não é porque eu não gosto, mas porque quando eu voltar, eu quero voltar melhor. Aham. E aí surgiu, né, em recrutamento interno, uma oportunidade de gestão. Participei do recrutamento e acabei sendo, então, promovida e virei gestora. Foi assim. Sabe, Alice, o que eu observo muitas vezes quando eu trabalho homem, mulher, enfim, né, independente da carreira, né, independente do gênero, a gente precisa, independente essa frase que tu trouxe ali, eu preciso, quais são os planos da empresa pra mim, ou o que eu preciso. Eu entendo que é uma engrenagem, né? Então, a pessoa, ela precisa também construir, é o inverso, não é a empresa que precisa organizar a tua carreira. Tu organiza a tua carreira, os teus planos, as tuas ações, e aí tu vai colocando a empresa dentro desse planejamento, e tu busca isso lá dentro. O que eu observo muitas vezes é a pessoa insatisfeita porque contrataram um gestor de fora, mas assim, tu nunca fez um movimento interno, Exato. né? Pra ser promovida ou pra desenvolver mas não me dão feedback. Meu amor. Pede. Exato! Peça feedback, exatamente. Sabe? É isso que eu vivencio muito nesses meus 25 anos de... E olha, pode ser um pod comemorativo dos meus 25 anos de carreira, né? Aham. Porque é exatamente isso que eu vivencio ainda há 25 anos. Não mudou. Não mudou, né? Tem essa coisa um pouco do... E vale para todos os gêneros mesmo, né? De certa forma, um comodismo / vitimismo, né? Isso. Mas a empresa não dá feedback. Mas você já pediu? Isso! E isso vale, Dani, para todos os níveis. Vale para pessoa de produção. Poxa, chama o chefe, chama o gestor e pergunta, olha... Né? Como é que tá? Tô indo bem? Não tô? E isso vale para gestor, para analista, para todos os níveis, né? Seja protagonista. E é um movimento, o protagonismo, ele é um movimento que lá atrás, no meu entendimento, opa, o que essa guria tá vindo aqui me perguntar? Opa, ela tá fazendo um movimento que 10 pessoas aqui dentro não fizeram. Exato. Exato. E as pessoas falavam assim, como eu vim de fora, né? Caxias há 25 anos também vivia uma escassez, né, de profissionais, né, e se buscava muitas pessoas de fora e tinha poucas universidades aqui, então os meus colegas na área de RH, a maioria eram pessoas já mais adultas, casados e que estavam se formando, né, e eu cheguei... Formada! Eu falo que eu fui geração, né, eu fui geração Y no meu tempo, né, porque eu já cheguei formada e aí as pessoas me diziam assim, vocês vêm aqui para roubar os nossos empregos. Né? Então, justamente essa coisa, ao invés de... Foi uma ameaça, na verdade. Né? Mas o ponto não é esse. O ponto realmente é a postura, né? De eu tô chegando aqui para construir a minha trajetória. Porque o cargo de gestão, de liderança, ele tem uma receita. Né? Uma receita, quando eu falo receita, existem algumas competências comportamentais que uma pessoa precisa ser, seja homem ou seja mulher, para competir aquele cargo. Né? Então, o que eu observo muitas vezes existe sim mais homens na liderança, existe muitas mulheres traçando esse planejamento, esse processo para angariar esse cargo, e a gente tem políticas hoje, né, do ESG, ESG, né? ESG, diversidade e inclusão. Isso, que muitas vezes não obriga, mas não obriga, mas ele é uma das, né, das filosofias ali, acho que é 25%, se eu não estou enganada, 30%, inclusive agora tem uma lei que está indo pro Senado para aprovar 30% de vagas, né, de mulheres em conselhos de empresa. Ótimo. Então tem um movimento muito forte, realmente. De certa forma, cotas, né? Claro. Para que a mulher... Pra equilibrar. Perfeito. Só que assim, a gente fala, existe os 50% que a gente estava falando anteriormente, existe um mundo machista, e de fato agora existem movimentos que estão indo contrário esse funcionamento, mas eu também enxergo muitas vezes o próprio machismo sendo utilizado como muleta, sabe? Então, porque a empresa que eu tô, ela é machista, ela não tem cargos de mulheres. Meu amor, o mundo é machista. Sabe? Bota a carreira embaixo do braço, busca uma empresa, então, que seja um pouco mais amena, que seja um pouco mais... Mostra pra o que você veio, né? Faça movimentos que outras mulheres não fizeram. Exato. Né? Então, é o que eu observo, assim, tu trazendo esse negócio da carreira. Não mudou. Na verdade, a gente, acho que ainda, inclusive, acho que
piorou, sabe? Porque a gente tem uma geração vindo dentro do potinho que eu falo, né? Então, assim, tu tem que proteger, tu tem que cuidar, tu tem que... O movimento, ele já não tem que mais ser, não tem que ser teu. Tem que ser da empresa. Não é assim que acontece, é ao contrário, sabe? E ali na Randon, tu chegou num cargo extremamente estratégico, isso? Exato, sim. Eu fui, né, eu cheguei a gerente de Centro de Serviços Compartilhados, que foi minha segunda saída da área de recursos humanos, né? De certa forma, fui ser gerente de uma fábrica de serviços, né? E foi, assim, um ponto muito marcante na minha carreira, realmente. A promoção para gerente, acho que, né? O meu filho tinha 1 ano, Dani. Eu lembro que tu falou. Como é que foi isso? Ele era bebê, então eu participei também, né, tinha um programa na época, não sei se ainda tem, mas era maravilhoso, assim, de aceleração de carreira mesmo, né, para futuros gestores. Então, a gente fazia formações e cursos sempre de um nível acima, né. E eu fiz uma formação interna com a Fundação Dom Cabral, e na época o trabalho de final de curso era um business case de Centro de Serviços Compartilhados. E o meu grupo que fez, né? E aí, passado um tempo, o diretor me chamou, né? E me entregou de volta o business case e falou, olha, agora você vai implantar, né? Então, me deu a promoção para gerente, o convite para a posição de gerência e o desafio de implantar um projeto novo, né? Um departamento novo, corporativo dentro da organização. Que é uma concentração de serviços, todo o back-office, né? De RH, financeiro. E Celis, tu sentiu em algum momento que o fato de ter muitos homens te amedrontou, te deixou insegura, se sentiu ameaçada? Em algum momento tu sentiu isso? Olha, Dani, de novo, eu sempre olho pro meu 50%, né? Então, eu nunca senti isso. Acho que eu tive também um privilégio. As nossas áreas, né, de gestão de pessoas são áreas mais femininas. São áreas que os homens já estão mais acostumados com mulheres nessas posições. Então, eu nunca senti isso, né? Mas também porque eu acho que eu nunca olhei muito para isso. Tu não deu ênfase para isso? Nunca dei ênfase para isso, né? Bem lá no comecinho da minha carreira aconteceu uma situação que hoje, com o letramento que eu tenho, na época a gente não tinha letramento, né? De diversidade e inclusão, enfim. Mas teve um colega de RH, muito no começo da minha carreira, que me falou um dia assim, Celis, tu não te engana, para nós aqui tu é preta. Ele falou bem assim? Ele falou assim, uma pessoa de RH. Né, eu era novinha, tinha acabado de começar. E falou, não te engana, assim, meio que na brincadeira, né? Não te engana, pra nós aqui tu é preta. Porque eu não era daqui, né? Enfim. E eu lembro de que eu pensei assim, puxa, mas o que Tá, e daí, né? Eu não dei tamanho nenhum para aquilo. Perfeito. Talvez porque eu não tivesse, óbvio, hoje, né? Com os letramentos que a gente tem, com as ferramentas que existem. Com a maturidade, talvez eu teria dado uma resposta diferente para ele, mas na época eu me lembro muito de eu pensar assim, e aí? O que ele quis dizer com isso? Isso não interfere em nada. Então, eu nunca me coloquei nesse lugar de olhar para dificuldade, ou de olhar para algo atravessado que aconteceu em relação ao meu gênero, sabe? Sempre deixei essa coisa assim, na empresa eu sou gestora, eu sou profissional, né? Não me coloquei, sou uma mulher profissional no meio de um monte de gestores, sabe? Nunca me importei, assim, de viajar com né, assim, só eu de mulher e um monte de homens numa viagem, então sempre foi muito natural isso para mim, assim, nunca coloquei isso como uma barreira ou como uma demanda que eu tivesse que ser tratada diferente, ou algo nesse sentido, né? E como é que foi esse processo? Porque daí tu sai do metal mecânico e tu vai para uma empresa de moda, né? Que tu foi... É uma das minhas curiosidades, assim. Como é que tu foi parar na Arezzo? Exato, sim. Eu tive um momento na minha carreira que eu já, de novo, né? Enxerguei assim, poxa, eu já tô há tanto tempo no mesmo lugar, na mesma empresa. E eu queria conhecer coisas diferentes, né? Queria me experimentar em possibilidades diferentes. Eu lembro que eu falava sempre para as minhas amigas, assim, um dia eu queria ser gerente de RH da Renner ou da Arezzo, sabe? Eu sempre gostei muito de moda, né? Sempre? Depois, sempre gostei, né? Depois, até agora em 2019, mais recentemente, fui fazer um curso, né? E me formei em consultoria de imagem e estilo. Depois eu conto como é que isso se conecta. Então, sempre gostei muito de moda. E aí, eu planejei uma transição de carreira, assim. Me organizei financeiramente para ficar aí até um ano e meio, mantendo o mesmo padrão, enfim. E quase comprei uma loja,
né? De roupas. De roupas, e tava num momento, assim, de reavaliar. 40 anos, aquela coisa, né? Então, antes de tu sair da Arezzo, tu decidiu que a tua trajetória dentro da Randon, ela encerrou. Sim, exatamente, O né? que te motivou, assim? Na verdade, foi uma série de fatores, né? Mas principalmente, eu aproveitei um momento também que, né, era um momento de reestruturação da companhia e achei que meu ciclo já tinha encerrado tu lá. Não cabia mais lá. E eu queria realmente, assim, poxa, né, enxergando também essa questão da carreira, né, que quanto mais velha a gente fica... né, é verdade, isso ainda existe também, né? A questão do etarismo, enfim, pensei, poxa, tô perto dos 40, enfim, acho que é o momento de fazer uma mudança, porque senão eu vou virar patrimônio, né? Sim. Então, de novo, aquela garotinha lá olhando além do horizonte, assim, verdade. Poxa, tem que ter vida fora da Randon também, né? Enfim. E aí, mas eu tava num momento realmente de entender o que eu queria. Né? E quase comprei uma loja de roupas, depois entendi que não era isso. Fiz alguns trabalhos de consultoria, mas também entendi que trabalhar sozinha não é minha praia. Né? Empreendedorismo, então, nunca foi... Ai, não. Empreendedorismo nunca... Eu tenho medo, assim. Eu acho que nasci para ser empregada, mas é CLT. Não sei, né? Depois a gente grava. Se eu virar empreendedora, a gente grava um outro podcast. Mas nesse momento, nesse CLT. Momento, nasci para ser CLT. E aí eu estava nesse período sabático e um headhunter conhecido meu, que eu já tinha contato, enfim, me chamou para essa oportunidade, né? E eu falei, nossa... Onde que é Arezzo? Campo Bom. Tá. E aí eu passei um ano... indo e vindo, todos os dias. Todo mundo achava que eu era louca. 1h30 de viagem. Meu Deus. Todo mundo achava que eu era louca, né? Mas, de novo, assim, eu sou essa coisa de desbravar, assim. Eu tenho coragem, sabe, Dani? Acho que essa é uma palavra também que faz muito parte da minha vida e que eu admiro muito nas pessoas, né? A gente tem que ter coragem para fazer as coisas. A gente não pode esperar o momento certo, o trem-bala que vai me levar daqui até Porto Alegre. Ter coragem. Você quer trabalhar na Renner, né? Se muda para Porto Alegre, ter coragem. As coisas não vão cair do céu, né? Mas tu tinha um objetivo. Eu acho que quando a gente tem, no meu entendimento, quando a gente tem um objetivo e um propósito, fica mais fácil de desbravar, sabe? Sim. Então eu acho que esse é um entendimento meu, assim, quando tu sabe aonde tu deseja chegar, aonde esse caminho vai te levar, no que importa não é o caminho, é o objetivo, sabe? Então, que é muitas vezes o que eu observo. Às vezes as pessoas estão anos na mesma carreira, não sabem para que servem, para o que estão na empresa. E muitas vezes, assim, até a questão da disciplina em relação à faculdade. Ai, por que eu tô aqui? Por que eu tô estudando? Tá, não pensa, né? Não pensa por que tu tá estudando. Pra que serve esse estudo? Aonde ele vai te levar? Ele é uma ferramenta, né? O estudo, ele é uma ferramenta. Então, fazer um curso de Excel, qualquer outra coisa que te desenvolva, aonde isso vai te levar? Então, acho que pra desbravar, coragem, claro que são características tuas, mas quando a gente tem a clareza de onde isso vai levar, fica mais fácil de desbravar, sabe? Exato. Fica mais leve, eu acho. Fica mais leve, exato. E eu poderia ter dito, não dá, é muito longe, não quero, não sei o quê. Mas fui porque realmente era algo, inclusive, que estava nos meus desejos, né? De conhecer o mundo da moda nos bastidores, né? Sempre gostei de moda, casou, né? Com esse desejo. Tava naquele momento também, eu acho, né? Tava no momento e foi uma experiência incrível, assim. Porque eu saí do pesado, do lento, dos projetos longos e eu fui pro fast fashion. Taquicardia total, assim, então... Sério? Qual que é a diferença? O que tu percebeu? O que tu percebeu? Velocidade, muita velocidade. Então, é a coisa da cultura, né, Dani? Que tu estuda tanto e tu fala tanto, assim. Não adianta. O produto, o segmento onde tu estás, ele também reflete na cultura da empresa. Perfeito. Né? Então, o fast fashion é tudo muito fast dentro de casa também. Né? As decisões muito rápidas, as mudanças de rumo muito rápidas, né? Você desenvolve um sapato em 45 dias, você tem que implantar uma avaliação de desempenho em 60 dias e tudo muito rápido, assim. Sim. Tem o lado bom, né? Foi, assim, um desenvolvimento acelerado. Acho que veio a complementar a minha trajetória, né? Esse processo estruturado de indústrias, né? Isso foi a base da minha formação. Processos estruturados, projetos robustos, né? E aí eu fui para
para algo que tem que ser muito rápido, não espera o projeto ficar pronto, vai fazendo e vai ajustando o projeto conforme ele for acontecendo. Então, isso complementou muito bem a minha trajetória profissional, com essa base de processo, de conhecimento, mas com depois esse dinamismo de entender assim, não, peraí, tem que se adaptar com o mercado, né? Tu sofreu porque tu vinha de quantos? 18 anos? Vinha de 18 anos, assim. Quanto tempo tu levou, assim, pra se adaptar? Tu se adaptou fácil? Me adaptei fácil. Era um mundo muito... Tu queria muito? Eu queria, né? E era uma área também de uma zona de conforto, de certa forma minha, porque era uma cadeira para fazer tudo que eu sempre fiz, né? Remuneração, orçamentação, essa cadeira mais exata dentro de recursos humanos. Então, tecnicamente, né, foi tranquilo e me adaptei, né, muito fácil a essa cultura, porque a base eu já tinha, né? Então, eu consegui trazer esse conhecimento. Tu ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano. Tá. E eu tava nessa, me mudo, não me mudo, enfim. E aí apareceu, de novo, né, uma headhunter conhecida, me chamou para essa oportunidade no Grupo Brinox. Tá. Mesmo cargo, mas porém com um reporte mais estratégico, né? Então, hoje eu me reporto ao CEO, né? Tá. Literalmente, tanto na mesa, dá para se dizer assim. Então, foi essa nova mudança que eu fiz na minha trajetória para uma indústria intermediária, assim, né? Hoje, então, não é o fast fashion, mas também não é o pesado, né? Os dois foram importantes para entendo, né? Exato, os dois. E acho que aí a gente conecta, assim, as coisas do RH estratégico que se fala, né? O RH tem que entender, assim, o ritmo da empresa, né? A cultura da empresa para realmente adaptar e fazer as coisas acontecerem nesse ritmo, né? Sim. Acho que a expertise da profissional, do profissional de recursos humanos vai muito nisso, assim, né? E sabe que tu traz uma questão que eu acho que é bem importante, tu trouxe anteriormente, ali, que tu fez o teu estágio e tu não foi remunerada para isso, né? Uma coisa que me chama bastante atenção em ti, e eu me identifico porque também eu sempre funcionei desse jeito, é o fato da gente despender esforços sem esperar nada em troca. Não é não esperar nada em troca, é ter certeza de que o reconhecimento ali na frente vai vir. É uma certeza de que hoje eu percebo muito um inverso. Primeiro tu me paga e depois eu te mostro o valor que eu tenho. Mas eu nunca funcionei desse jeito e eu nem acredito que as coisas aconteçam desse jeito. O mundo, ele é diferente. Ok, deixa eu prestar o meu serviço aqui. Tanto que hoje, quando uma empresa me paga antes, eu já fico... Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Mas, né, primeiro eu faço e depois a gente conversa. Então, assim, hoje eu percebo... inclusive, muitas vezes, quando alguma mulher tá fazendo uma transição de carreira, uma transição de movimento de função, Dani, mas eu ganho 5 mil sendo analista financeiro, daí agora eu quero ir para RH, meu amor, tu vai começar do zero. Exato. Então, assim, tu não vai ser reconhecida financeiramente por começar do zero. Então, tu vai ganhar como? Aprendendo, alguém vai despender o tempo dele para te treinar. Então, quando a gente faz uma transição, uma mudança, quando a gente tá no início de algo, tu não vai ter remuneração financeira. O teu ganho, ele não vai ser... A construção, ela não é, né, dinheiro. Ela é outra coisa. Ela é estrutural, ela é aprendizado, ela é técnica. Pra daí ali na frente tu exigir. Eu nunca funcionei desse jeito. Eu não queria te ouvir, assim, o que tu me fala sobre isso? E aí o raciocínio a empresa sou eu. Eu trabalho para uma empresa chamada Celis. Perfeito. Né? Então, de modo geral, as pessoas têm muito esse raciocínio mesmo, assim. Eu trabalho para a empresa X e eu venho aqui todos os dias e eu quero ser remunerada melhor só porque eu venho aqui todos os dias. Não, mas o que você faz de diferente hoje do que você fez ontem, né? O que você aprendeu, o que você agregou? Então, sempre pensando assim, eu trabalho para agregar a minha carreira, o meu conhecimento. Então, o curso que eu faço, que não foi a empresa que me pagou, eu fui, busquei e tal. Não é a empresa que tem que te pagar. Perfeito. Ok, né? Se eu puder negociar uma ajuda, mas assim, aí tem gente que vai lá assim, a empresa não me paga um curso, então eu não faço nada. É isso aí. Não é obrigação da empresa. Não é obrigação. Então, assim, sempre pensar, a empresa, eu S.A., Celis S.A.,
né? Essa empresa é a que vem na frente. Então, eu estou construindo o meu patrimônio profissional, inclusive o meu portfólio profissional, né? E a empresa para a qual eu estou trabalhando não tem a obrigação de prover tudo. É claro que se puder ajudar, e é super bacana as empresas, mas as empresas já têm tantos desafios, Dani, e cada vez mais, né? Nesse mercado tão cruel hoje, competitivo. Né? As empresas não têm fôlego para formar todo mundo, não tem fôlego para apoiar todo mundo. Então, é isso. O que eu estou fazendo para construir esse meu portfólio? Porque esse portfólio vai me acompanhar em outras empresas, em outros lugares. E eu acho que isso é inteligente, sabe? Extremamente. É muito inteligente tu se enxergar enquanto uma SA, você é uma SA. Então, assim, ok, você vai contribuir para essa empresa crescer, mas antes dessa empresa é tu que tá desenvolvendo, meu amor, sabe? E aí a pergunta que você tem que se fazer todos os dias é isso. O que eu agreguei de diferente hoje na minha... esse mês? Que projetos eu fiz? O que eu apresentei de melhorias? Porque se você não estiver fazendo nada diferente, se você estiver indo todos os dias lá, apertando o botão do mesmo jeito, você não vai, a empresa não vai chegar e vai te dizer, olha, está aqui uma promoção, agora você vai ser... Não, então, é essa provocação. Muito. Eu sei que eu estou sendo repetitiva nisso, mas sabe, é isso, as pessoas precisam acordar para essa coisa de busca você. Ativa, provoca você. Se coloca à disposição, não cobra antes, né? Isso. Primeiro, e outra, sabe o que eu observo, assim? E eu não tô dizendo, porque existem, né, empresas, Célis, que às vezes a pessoa faz movimento, se dedica, desenvolve, estuda. Existe. Não, a gente não tá sendo né, ignorante em né, negar essa existência. Mas no momento que tu... o que eu observo muitas vezes hoje é o quê? A pessoa cobra um reajuste ou uma promoção porque chega no horário, ou porque não se atrasa, ou porque não colocou atestado. Isso é o mínimo, tu assinou um contrato, né? Que é o que eu sempre falo nas palestras, né? Tu assinou um contrato, tu deu a tua palavra que tu ia estar lá às 7h18 até às 5h18, entende? E outra coisa que eu observo também salário, ele não é mensurado pelas tuas despesas pessoais, pelas, né? A creche aumentou, o teu marido foi demitido. Não é através disso que tu é mensurado. Eu postei um vídeo essa semana sobre isso. Ganha mais quem vale mais para o negócio. E o que faz com que tu valha mais para um negócio? Então, assim, tu tá apertando o botão diferente do teu colega, tu se desenvolveu. O que hoje tá se falando no mercado de varejo? O que tá em atuar, né? Metodologias ágeis, né? Cultura organizacional. Eu trabalhei uma vaga de RH agora, há pouco tempo. É uma empresa que eu tô mudando a cultura, eu não consegui 3 pessoas. Para eu conseguir desenvolver elas, para elas conseguirem me dar um suporte na mudança cultural. Tu tem noção que eu não consegui 3 pessoas? Eu te entendo. E aí, eu consegui... Eu vivo muito isso. E aí, as que eu conseguia, na verdade... Tá, beleza, eu quero tanto. Não, tu vai ser desenvolvida, tu não tem experiência. Eu entendo também que deve ter... Enfim, essas pessoas, elas devem ter né, ideias, planejamentos financeiros. Mas a empresa também estava disposta a... evoluir essa pessoa lá dentro. Então, e o mundo mudou, né, Dani? O mercado mudou, o mundo muda todos os dias. Então, posições que eram extremamente bem remuneradas até pouco tempo atrás, hoje já não são mais, porque ficou obsoleto. Muito! Né? E agora, com inteligência artificial, isso vai ser muito mais rápido. Perfeito. Então, esse movimento que a gente percebe acelerando, que eu percebo acelerando no decorrer dos anos até aqui, daqui para frente ele vai ser muito mais rápido. Muito! Né? Então, realmente, a gente não pode mensurar a nossa remuneração pelo que a gente fez até agora. Exato. Mas a gente tem que estar com o olho no que eu vou fazer daqui pra frente. Como é que vai ser? Daqui a pouco eu não vou mais precisar apertar o botão, porque vai ter uma inteligência artificial que vai apertar o botão pra mim. Então, como é que vai ser o meu valor? Onde é que eu estou entregando o meu valor nessa profissão, né?
sou eu que trouxe a inteligência artificial para apertar o botão aqui automático, eu vou fazer outra coisa. Então, é ser provocativo. Acho que é a mensagem que a gente pode deixar, né? Exato, para as profissionais e os profissionais que estejam nos assistindo, é isso. Provoque, seja provocativo, né? Chegue com ideias novas. Eu sempre falo assim, eu na posição de liderança, né? Então, eu prefiro muito segurar a pessoa, dizer, maravilhoso, peraí, esse teu projeto, vamos guardar aqui. Eu digo às vezes pra minha equipe assim, põe na caixinha das ideias, porque a gente vai fazer isso em algum momento, né? É melhor segurar as pessoas do que ficar empurrando. Muito, muito, né? Muito. E as pessoas que a gente precisa segurar, via de regra, não são as que vêm te pedir aumento, de pedir plano de carreira. Isso. Né? Porque elas estão trabalhando pro futuro, com um olhar lá na frente, acima da montanha. Exato. Tu dá 2 passos, chefe, dá um aumento. Dá mais 2 passinhos, chefe. Cara, na terceira, tu já fica pensando, isso aí ali na frente vai ser pepino, vai dar um estresse, né? Então, o que eu observo muitas vezes hoje é isso, assim, esperando movimento. Eu só faço movimento se eu tiver algo em troca. Eu só faço movimento se a empresa puder, enfim, me dar um cargo de gestão. Não, que é o que eu sempre falo, o cargo chega para quem tá pronto. É ser gestora antes do cargo chegar. Eu tenho certeza que tu estava pronta. Sério, se tu é RH, quando tu tá numa empresa, tu enxerga a pessoa que se diferencia. Por quê? São competências, isso é outra coisa, né, que acho que é importante a gente trazer, assim. O mundo mudou, a inovação tá à frente, né, a gente tem um mundo mais moderno e nunca se foi tão valorizado competências e comportamento do que nem como é hoje. Exatamente. Sabe? Hoje eu vejo muita empresa assim, não, deixa que esse financeiro aqui eu explico. Agora, eu quero uma pessoa alinhada a essa cultura. Eu quero essa pessoa comprometida, eu quero essa pessoa comunicativa. E eu falo muitas vezes de gestão, sabe? Gestora. Exato. Porque é eles que disseminam isso na empresa, entende? E saber navegar nesse mundo complexo é cada dia mais desafiador e são habilidades, são competências, não são coisas técnicas, não é o que eu aprendi na administração lá atrás, entende? Isso! É o mundo de hoje, é o mundo como está hoje, e a gente fala tanto na ambidestria, né? Hoje uma das principais habilidades de um gestor, né? Poder trabalhar a ambidestria corporativa, né? Ou seja, manter como é que eu faço aqui agora, como que eu cuido da excelência operacional, né? Que é o que mantém a empresa, é o que paga as contas. Mas como que eu tô olhando lá pro futuro, pro próximo ciclo de desenvolvimento da empresa? Será que o produto que tá garantindo aqui o meu, né, o hoje vai ser o mesmo produto daqui a 3, 4 anos? Então, é uma grande competência da liderança hoje, né? Essa ambidestria. E essa ambidestria também com as pessoas, né? Que Dani, tu deve ver muitas experiências assim, né? Que às vezes o líder não tem essa habilidade de navegar. Então, ou a equipe vira lá um clube de campo, tudo maravilhoso, tudo lindo, ou a equipe tá em burnout porque o gestor é muito mão pesada. Então, em que momento... Não existe um equilíbrio. Em que momento eu equilibro isso com a equipe? Eu não posso ser a amigona da equipe, né? Porque aí eu não consigo fazer com que as coisas aconteçam, misturas, mas eu também não posso ser sempre só o general ali, né? Perfeito. Então, a ambidestria hoje é palavra-chave para quem está nos assistindo, assim, estuda mais sobre isso, pesquisa sobre isso, porque é a competência do hoje e do amanhã, assim, para negócios, para gestão. A gente vem de uma cultura onde o comando e controle imperou por muito tempo, só que agora, e aí eu percebo uma hipercompensação, até empresas, às vezes, que eu acompanhei, o diretor disse, não vou gerenciar, vou ter uma liderança horizontal, não quero as pessoas, né... Só que assim, ele não era nem liderança horizontal, esse caso. Era uma empresa que, tipo assim, não tinha gestão. Ele não queria gestor porque ele teve experiências horrorosas com gestão. Só que as pessoas precisam de uma referência. Tu entende? Então, e se tu não intitula uma referência, o grupo intitula, a equipe vai intitular alguém, porque automaticamente alguém vai ocupar a gestão. Quando não tem, inclusive em empresas que tem o gestor não exerce a função, tem um B lá que acaba exercendo, sabe? Então, eu observo bastante, assim, o cargo de gestão, de liderança, ele tá em alta, e faz tempo que eu martelo isso, faz tempo. E
eu percebo uma dificuldade de fazer movimentos. E a gestão, pra mim, e eu também não sei se tu já parou pra pensar sobre isso, obviamente tu já deve ter parado. Gestão pra mim é autoconhecimento, sabe? É tu poder se enxergar. Quando alguém for te dar um feedback, tu não levar isso pro lado pessoal, tu entender que, às vezes só tem um jeito da gente ser, mas tu te desenvolve, tu se enxerga, tu se olha. O que tu pensa sobre isso, sobre liderança? Sem dúvida, Dani. Eu sou uma pessoa que preciso de muito pouco feedback, assim, eu não sou aquela pessoa que tá toda hora pedindo feedback, porque eu acho que eu já Tu se olha. Já me olho todos os dias, assim, e tenho uma autocobrança, é óbvio, né? A gente, pra chegar num cargo de gestão, pra gente tem aquela, né? A gente tá todo dia, aquele exercício, né? Indo pra casa à noite, tá? O que eu fiz, como foi, o que eu fiz de errado, o que eu posso fazer diferente. Então, eu já tenho uma autocobrança muito grande, né? E acho que isso compensa muito, por isso que eu não sou aquela pessoa demandante de feedback toda. Até porque de novo, isso é um aprendizado também de liderança. Quanto mais você sobe numa organização, você não pode estar toda hora, você é um gerente, uma gerenta, né? Você é uma coordenadora, uma gestora. Você não pode estar toda hora com aquela insegurança, pedindo feedback toda hora. Tá legal, tô bem, não tô bem. O que tu achou? Fui bem? E aí entra o autoconhecimento de novo, né? Assim, eu preciso me conhecer, porque eu tenho que me dar um feedback, né? Qual é a credibilidade? Poxa, aqui fui errado, eu devia ter falado tal coisa na reunião. Por que eu não falei, sabe? Da próxima vez eu já vou me posicionar diferente. Qual é a credibilidade que tu passa quando tu demanda feedback demais dos outros, né? Exato. Mas é o que tu falaste do autoconhecimento, né? A gente tem, claro, a autocrítica dosada, né? Mas a autocrítica, ela é importante, assim. A gente precisa, né? Senão a gente fica sem noção, assim, pra onde eu tô indo, o que eu tô fazendo, então... Alice, e teve alguma experiência que tu teve, assim, de uma tomada de decisão errada, muito importante, assim, que tu pensou, falhei, assim, não foi legal o que eu fiz? Sempre tem. Eu tenho uma coletânea. Deixa eu puxar aqui, né? Claro que te marcou, assim. Tem várias. A gente não pode falar. Sim, eu acho que decisões até em relação a pessoas, mas o que mais me marcou, assim, foi ter... demorado demais para tomar uma decisão, de ter visto que a pessoa não ia dar certo, né? Que é um problema também, né? De novo, e é um desafio. De novo, a coisa do líder, assim, da ambidestria, né? Poxa, tu tá vendo que não vai dar certo, mas tu quer dar mais uma chance pra pessoa. Mas foi tu que contratou aquela pessoa. Então, acho que isso é uma das coisas mais marcantes pra mim, assim. De tomar uma decisão, poxa, depois só piora, né? Porque são duas decisões erradas. É de ter contratado e não tomar decisão para tirá-la. Na hora certa, e aí o problema vai aumentando. Aumentando. Então, isso é um grande aprendizado e é um exercício que eu faço muito, porque eu tenho muito essa coisa, assim, de acreditar nas pessoas. Afinal, eu sou de RH, né? Então, assim, tu acredita nas pessoas. Eu, de verdade, Dani, acho que eu acredito muito no desenvolvimento das pessoas. Eu acho que todo mundo pode se desenvolver. Todo mundo pode chegar lá. Todo mundo pode crescer. Claro que tem muitas coisas para embarcar. Então, eu tenho essa tendência, assim, acredita, vai lá, dá mais uma chance, né? Então, assim, de bate-pronto, que me vem muito é isso. Assim, experiências de ter deixado demais. E assim. acho que é importante, tu tá falando uma coisa bem importante, assim, a importância de também identificar, não só quando a pessoa não dá certo, mas quando já passou do tempo, sabe? Isso é grave. Isso é grave, porque às vezes a gente tenta ali, daqui a pouco a pessoa não está fazendo o trabalho dela como deveria, e tá tudo bem. Eu acho que todo mundo é competente e muitas vezes ela tá no lugar errado, né? Ela só não está sendo bem utilizada. E prolongar não ajuda. Não ajuda. Eu sempre falo assim, por isso que eu digo assim, Quer tirar as dúvidas? Faz uma avaliação psicológica, sabe? Tipo assim, vê as competências. Por mais que a gente acredite no ser humano, cada um tem um teto, sabe? Existe, naquele momento que tu precisa... Ok, ela pode desenvolver, mas em quanto tempo ela vai entregar esse desenvolvimento pra ti, sabe? 1 ano, 2 anos? Não, eu preciso pra semana que vem, eu preciso pro mês que vem, sabe? Então, isso existem empresas que já acompanhei em outros tempos, que demoraram muito tempo e assim, a consequência ela é catastrófica.
catastrófica. Catastrófica, sabe? Então, assim, tão importante quanto identificar é saber o momento certo de desligar, sabe? Mas assim, é responsabilidade. Não adianta tu desligar a pessoa e não ter mandado aviso nenhum, entendeu? Sim. Avisa uma vez, dá chance pra ela mudar. Agora, contratou, não deu atenção e ainda vai desligar? Meu amor, não, né? Exatamente. E acho que essa coisa ainda falando da liderança, né? Esse caminho que é mais solitário. Perfeito. Isso que é outra coisa que eu queria perguntar, assim. Tu já se sentiu muito criticada nessa posição? Todos os dias. É? Todos os dias. E, assim, quem, né? Eu sei que tem muitas mulheres que assistem, né, o teu podcast, Dani. Acho que para as mulheres isso bate muito mais, né? Mas sim, e quem optar, mulher, homem, enfim, né? Mas quem opta por um caminho de liderança tem que saber que a crítica, ela vem no pacote. Ninguém é 100% perfeito. E que bom, Dani, porque olha só, lá atrás, quando eu fiz as primeiras formações de gestão, de liderança, ensinavam pra gente assim que, você tem que ser o exemplo pra tudo, você tem que ser, não pode ir no Zafari de chinelo Havaianas porque você é gestor, e aí imagina, o funcionário vai te enxergar lá de bermuda, chinelo, e acho que o mundo nesse sentido melhorou, assim, tá mais soft, né? E eu tenho lido muitas coisas nesse sentido de dizer, peraí, os gestores, os líderes, as líderes, a gestão de uma empresa são pessoas. E como pessoas, têm falhas, erram, né? Então, por isso que até me perguntou aí no formulário, né? Se tem alguém que eu me inspiro. Eu acho que eu não tenho uma pessoa que eu digo assim, essa pessoa é 100% maravilhosa. Porque todos nós temos o lado luz e o lado sombra. E os gestores também. Então, e a crítica muitas vezes vem daí, porque se formou essa coisa assim, não, mas porque se a pessoa tá naquele cargo, se ela é uma gerente, se ela é uma diretora, ela tem que ser perfeita 24 horas por dia, ela não pode errar, ela não pode tomar uma decisão errada. E não é. Não. Então, assim, nós com nós mesmas, né, baixar a guarda, assim, entender, poxa, eu sou o melhor que eu posso. Isso aí. Todos os dias. Hoje, talvez eu não tenha sido tão boa, amanhã eu vou ser melhor, mas eu sou o melhor que eu posso. E quem tá olhando também pra essas figuras, né, em lugares de poder, também tem que entender isso. São seres humanos ali, que têm sentimentos, que têm erros. Então, hoje tem um olhar mais moderno para a gestão e para a liderança, no sentido assim de que não tem que ser exemplo em tudo. É claro, você tem que ser o seu melhor, mas são pessoas, então... É que o gestor, ele foi colocado o gestor, a gestora foram colocados num patamar que endeusa. Exato. E a mulher, às vezes, como a mulher se cobra tanto também, aí ela não vai para um cargo de gestão, porque ela fala assim, eu não quero ser isso aí, eu não quero, né, ser criticada. Então, ela se boicota, né? E aí, a gente acaba encontrando essa escassez hoje também de mulheres prontas para liderança, né? As empresas e mulherada, assim, se preparem. O mundo está acelerando muito rápido essa questão de diversidade, inclusão, de igualdade de gênero. Tem muitas oportunidades para mulheres, cada vez mais vão se abrir. Mas nós precisamos estar prontas. E o que tu fala quando tu fala, mulheres estejam prontas? O que é estar pronta? Estar pronta é estar forte, né, emocionalmente, psicologicamente, estar forte, estar preparada, com coragem para assumir uma posição de liderança. Claro, estar pronta tecnicamente também, estar atualizada. Mas o pronta que eu vejo, Dani, é muito isso, assim, sabe? Tenha coragem de ir lá. Tem um livro que a gente leu, né, que fala muitas vezes, são pesquisas, né? Que mostram, assim, que o homem, se ele tem 60% dos requisitos para uma vaga, ele vai lá e se inscreve. Isso aí. Ele banca. Né? A mulher só se inscreve se ela tem 100% de certeza que ela cumpre todos os pré-requisitos. E aí já ficou para trás um monte de coisa, não se inscreveu, né? Então, acho que o pronta que eu digo é estar de prontidão, assim, é dar cara, sabe? E Celi, sabe que quando tu fala o pronta, assim, me remete a várias coisinhas que eu vou vendo, assim. É o pronta de, muitas vezes, tu estar bem vestida e ouvir comentários.
como é que tu tá com esse salto hoje? Tá bonita! Então, e que não vem… Esses comentários, eles não vêm de outros homens. Ele vem de outras mulheres. Sim. Para mulheres. Normalmente. Né? Então, assim, é desde esse tipo de comentário, tipo assim… Ou outro, né? Ah, olha só, série está sendo metida, tá dando ideia, tá não sei o quê. E aí, inconscientemente, eu percebo que existe um movimento de boicote. E muita mulher não aguenta isso, tu entende? Não aguenta essa destruição, sabe? Essa desqualificação da própria equipe. Porque a pessoa que se destaca, né? O prego destacado, ele leva martelada. Leva, né? Sim. E não é toda mulher que eu percebo que ela dá conta, e aí tu falou uma coisa importante, que é ser emocionalmente forte. O que é isso? Pra mim é inteligência emocional, sabe? De tu ser racional. De tu não ter resposta emocional. De tu não chorar quando alguém for um pouco mais firme contigo. Ai, Dani, tu tá querendo então dizer que a mulher tem que deixar de sensibilidade dela? Não! Não é isso que eu tô falando. Eu não quero que uma mulher seja um homem, tu entende? Eu quero… A mulher, quando uma mulher desenvolve a racionalidade, ela é 10 vezes melhor do que um homem. Porque ela consegue… equilibrar. Exato! Usar no momento certo. Ambidestria nisso também, né? Sabe? O homem, ok, deixa ele lá, tu entendeu? Mas eu penso muito na mulher, assim, em como ela também… coisinhas pequenas, né? Ai, não quer se maquiar todos os dias. Cara, são coisas básicas. Se maquia todo dia, se apresenta, bota um salto, sabe? Haja como, né? A postura, o celular, até a posição das mãos em cima da mesa numa reunião, entendeu? Sem dúvida, Dani. E aí eu vou aproveitar, né, que eu falei no começo da nossa conversa que eu fui estudar imagem e estilo, né, porque eu sempre gostei dessa coisa da moda mas eu já entendi que eu não ia comprar a loja de roupas, que não era isso, mas o que na moda eu gosto. E aí eu conhecia, né, a questão de consultoria de imagem e estilo e fui estudar. Em 2019 fiz a formação e aí tudo se encaixou, porque realmente a consultoria, na consultoria de imagem, a moda, ela é um elemento que vem trazer uma atualização, mas o que a consultoria de imagem, ela faz em si? Tu falou com a Chay Luz aqui no pod, que eu já escutei, né? Ela ajuda a autoestima da mulher, ela ajuda a combinar a mulher que eu sou, poderosa que eu sou, a mulher que eu quero ser, com a mulher que você tá vendo aí, né? Com a roupa. Então, não é sobre moda em si, mas é sobre como que eu me mostro pro mundo. E como que esse meu mostrar pro mundo combina com a competência. E eu vejo tantas mulheres, Dani, competentes, incríveis no mundo corporativo, que às vezes não se veste adequadamente, não valoriza isso. Não comunicam. E aí, quando a gente fala isso, parece que a gente tá sendo fútil, mas não é. A gente tá falando de comunicação. Né? E não de moda, que você tem que gastar todo o seu salário lá. Não é isso, mas é combinar aquela profissional que eu sou, a competência que eu tenho, com aquilo que eu tô mostrando, com a postura. Então. As roupas, a maneira com a qual tu te apresenta, não é só roupa, mas a maneira com a qual tu te apresenta, qual é o impacto que gera? Tá impactando a tua competência? Tu é uma ótima, né? Uma ótima financeira, uma ótima RH. Tu tá conseguindo, através da tua imagem, provar isso? Ou tu vai num dentista que usa chinelo de dedo. Exato. Né? Exato. Ou tu faz a cirurgia com um médico que, assim… Como é que é pra ti ir num médico que tá… Com a roupa suja. Exato. Uma médica que tá de cropped, tu entendeu? É a mesma coisa. Exato. Pro mundo corporativo é exatamente igual. Não combina, tu entende? Ah, mas aí tu tá sendo machista. Não é isso, entende? Não é isso. Não, isso vale pros homens também. Exato. Pra ambas, pra né? ambos. Mas pra mulher, de novo, assim, o nosso mundo, ele tem mais exigências, né? E todos os livros que a gente lê, né, sobre desenvolvimento de carreira feminina, eles trazem esses elementos, eles trazem a dificuldade desse, né? Outro dia uma pessoa me perguntou assim, Célis, a nossa empresa é machista? Eu falei, o mundo é machista. Tem lugares mais, tem lugares menos, mas o mundo é machista. Perfeito. Né? Então, a gente tem que trabalhar com essa premissa, assim, de que o mundo é machista, né? E que tem esses julgamentos sobre o nosso comportamento, sobre a nossa postura. Eu já recebi, Dani, feedbacks, porque, de novo, né? Eu sou gestora há muitos anos, então, o gestor tem que decidir, o gestor tem que se posicionar. Tem que ser agressivo, né? E a mulher, normalmente, ela é muito dura. O homem, ele é um baita gestor, né? Ele foi bem naquela reunião, né? A mulher foi agressiva na reunião, falaram a mesma coisa, né? Eu já recebi feedbacks
muitos na minha trajetória, assim, de que, mas tu é muito dura, mas tu foi, né, tu foi muito dura. E a sorte que eu sou analisada, né? E aí, na terapia, tu entende assim, não, mas escuta, essa tua característica de ser mais firme, foi o que te trouxe. Perfeito! O que te ajudou a crescer na trajetória profissional, que te fez uma gestora. Que te fez sentar na mesa junto com outros homens, né? Então, a gente tem que se entender muito nesse mundo masculino, machista, e que a gente tá navegando nele. Então, em que alguns momentos tu vai ser julgada, tu vai ser... Lida com isso, mas não te apequena com isso. Não se desqualifique. Né? Porque é uma fortaleza. Muito! Ser posicionada, ser firme, é uma fortaleza. É uma fortaleza. Né? Eu várias vezes, Dani, mas tu foi... eu acho que tu foi objetiva demais. Desculpa, esses dias eu peguei, né, uma menina que eu atendo, que ela tem uma empresa, e ela recebeu um feedback não tão legal ao olhar dela, mas aí eu perguntei pra ela assim, tá, mas tu é direta e objetiva? Sou, tá? E daí, né? Então, assim, qual é o problema? Tu precisa entender também que o fato de tu ser objetiva, direta, prática, né, racional, te trouxe até aqui. Exato. Né? Então, eu acho que é também valorizar essa... E não é ser metida, não é ser grosseira, não é ser grosseira. Não é isso, sabe? Mas é também entender que, ok, foi dura. Às vezes é necessário ser dura, né? Às vezes é necessário o homem também ser duro. Enfim, né? Independente do... Mas às vezes é importante ser. E não tem nada de ruim nisso. E eu acho que na verdade, aquele livro que a gente leu, ele traz muito que a mulher, ela... socialmente falando, o mundo, a mulher, ela foi ensinada a... O homem nasceu líder, né? Sim. Mas a mulher, toda vez que ela cresce... Porque o movimento é dela. Toda vez que ela cresce, ela nunca se enaltece. Ela sempre justifica esse crescimento como... não, eu fui promovida porque faz tempo que eu tô aqui. Ou eu fui promovida porque eu sou colega do gestor. Nunca é porque, não, eu sou boa, eu trouxe resultado, eu sou competente, né? Então, o primeiro passo pra mulher também, tá num cargo de gestão, é a autoestima, né? A valorização, que eu acho que tu trouxe, que tu utiliza muitas vezes, o vestir em prol disso, né? A postura em prol disso, né? Exato, eu acredito tanto nisso. Eu também. Às vezes eu faço palestras, né? Meu trabalho também é de enfrentamento à violência contra a mulher. E eu acredito muito, né? Porque um dos principais fatores... Por que uma mulher não sai de um relacionamento violento, abusivo? Muitas vezes é a dependência financeira, né? E aí eu sempre falo nas minhas palestras, eu digo, gurias, uma mulher com dinheiro no bolso e com a autoestima em dia... Não tem o que a gente não resolve. Não tem. Né? Exato. Eu falo, toda vez que eu faço palestra, as meninas já sabem, eu falo isso, porque de fato é algo que eu acredito muito, assim. E Célis, eu queria que tu conta, né? Como é que tu entrou nessa questão ali da violência, assim? Como é que foi essa bandeira? Essa bandeira nasceu, então, no Grupo Brinox, né? Com o nosso presidente, que não foi uma ideia minha, né? Foi hoje eu digo que é um presente, né? Mas foi um desafio. E que bacana, né? Ver, assim, um homem, um presidente de empresa, estar atento a essa questão da violência doméstica no Brasil e dos índices alarmantes. Então, eu comecei a estudar o assunto já faz mais de 5 anos que eu trabalho no assunto e que eu estudo e que a gente trata disso dentro da empresa. E daí, na paralela com isso, eu conheci Luiz Helena Trajano e que me apresentou... Que é a Magalu. Magalu, que me apresentou o Grupo Mulheres do Brasil. Então, hoje, tanto na minha vida profissional, eu trabalho, né? O nosso principal projeto social é o enfrentamento da violência contra as mulheres. A gente tem a iniciativa Todas Seguras, tem o Instagram, eu vi. Vou fazer propaganda, @todas.seguras. Tem né? Um copinho laranja. Tem copo, exato. Que a gente faz prevenção. E no meu lado B, também faço trabalho voluntário. Então, no Grupo Mulheres do Brasil, onde a gente trabalha iniciativas, projetos, apoiamos iniciativas existentes, criamos novas iniciativas, sempre voltadas para o protagonismo feminino. E alinhados também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né? Então, um dos grandes pilares é o combate à violência contra as mulheres, né? Que é algo que a gente tem que falar, assim, Dani. É um assunto muito sério.
Existe muito. Existe muito. Não está diminuindo. Não está diminuindo? Não está diminuindo. Aqui no Rio Grande do Sul, ano passado, 106 mulheres perderam a vida pelo simples fato de serem mulheres. Deixaram quase 200 crianças órfãs. Nossa, guria. Isso é o último grau da violência, né? Que é o feminicídio, quando a mulher perde a vida. Mas o nosso trabalho, ele é de prevenção, de falar sobre o assunto. Porque a violência, ela começa muito antes. Via de regra, ela não nasce com uma agressão física, com espancamento. Ela nasce nas formas mais sutis. Na violência psicológica, na violência patrimonial, na violência sexual. E a violência, Dani, ela restringe uma mulher, quando ela está numa situação, numa relação violenta, restringe muito o desenvolvimento profissional. Então, por que isso é uma bandeira minha também, pessoal, assim? Porque eu acho que aqui também está um problema social grave, importante, que a gente precisa falar. Porque afeta o universo feminino, afeta o crescimento das mulheres. Profissional. Afeta a trajetória profissional. Tem um estudo que fala que uma mulher que vive uma situação de violência, ela falta em média 18 dias por ano ao trabalho. Nossa, isso eu não sabia. Então, e ela, né, restringe, ela se anula, ela muitas vezes, por essa violência psicológica que ela sofre no relacionamento, ela deixa de participar dos eventos sociais da empresa, ela não está disponível para uma hora extra, ela trava sua carreira, sua trajetória profissional, né? Então, acho que a nossa bandeira tem que ser por relacionamentos saudáveis, igualitários, e de novo, não é mimimi, aqui são dados concretos, são violências que de fato existem em todas as camadas da sociedade. E que a gente precisa também falar disso e também lutar para que a gente tenha, assim, um mundo mais igualitário, né? Que a gente tenha mulheres também com mais condições, com tempo, com saúde emocional para estudarem, para se desenvolverem, para crescerem, né, Dani? Eu acho que hoje, assim, a gente tem mulheres em todas as profissões, né? A gente tem, mas tu falaste já assim, da escassez que ainda existe de mulheres em posições de poder, mulheres com funções qualificadas. Então, o meu sonho, o que eu quero, assim, e por onde eu trabalho, é que a gente tenha cada vez mais mulheres aptas a crescer, saudáveis, né? E para isso a gente precisa também falar de relacionamentos saudáveis, de parcerias num casamento, num relacionamento, né? A gente fala de filhos, de maternidade. Filho é projeto A2. Salvo raras exceções, filho é projeto A2. Então, assim, o pai também tem que cuidar para a mãe poder se desenvolver na carreira, né? Célis, isso que tu fala muito, para mim, assim, a mulher, o crescimento da mulher, para mim, ela começa dentro de casa, sabe? Para ela poder se desenvolver, estudar, fazer uma faculdade, ela precisa ter alguém que assuma esse filho, digamos assim, né? Antes ainda, tu trouxe, né, que a violência, seja ela de qual ordem ela nunca começa de maneira drástica. Ela é sutil. E é importante estar atenta às informações. Eu acho que o Mais Seguras, ele informa, ele traz essas informações, ele sensibiliza, educa, isso? Isso. O grande objetivo do Todas Seguras é prevenção. Como é que é Todas Seguras? Todas Seguras, né? Era Mais Seguras. Porque quando uma situação chega na delegacia ou no hospital, talvez já é tarde demais. Essa mulher já ficou muitos anos nessa situação. Já tá alienada, né? Já tá alienada, já tá muito sofrida. Então, a nossa bandeira é prevenção, é educação. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente souber, e homens também, né? Os homens precisam ser também aliados nessa causa, claro, né? Falar com outros homens, enfim. Então, quanto mais a gente trouxer o assunto à mesa, né? Literalmente, isso lá na frente, espero que não demore tanto, né? Mas isso sim tende a diminuir. Então, é uma bandeira por relacionamentos saudáveis. Isso. Acho que esse é o grande ponto, assim. Que no momento que tu casa e tu se junta com uma pessoa, é importante que ele também dê esse suporte para que ela consiga se focar na carreira. Acho que a mulher, ela ainda está condicionada a abrir mão dela para a família, sabe? Eu acho que ela também é um movimento e sim, existe uma sociedade que bota uma cobrança nela, mas acho que ela precisa ter coragem de não ir no efeito manada, né? E eu te digo, Dani, que vale a pena, assim, porque eu tenho um filho de 14 anos hoje, né? Sim. E ele tem orgulho da mãe, assim, ele já me falou isso. Então, eu acho que isso é algo que me dá energia, sabe? Me dá alegria de saber que não foi fácil, foram várias escolhas. Ele tem um pai
Que é pai, que é presente. Eu fui promovida a gerente ele tinha 1 ano de idade. E uma agenda de um gerente, viagem, Ou enfim, seja, não foi o fato de ser mãe que impediu não de tu... foi o fato, né? E é óbvio que vem muita cobrança, que vem muito sentimento de culpa, assim, nossa, mas eu tô viajando, né? Não fui. Imagina, eu trabalhei fora 1 ano, eu vi meu filho 2 horas por dia, né? Fora de Caxias. Então, só que hoje olhar assim, né? Meu filho com 14 anos e ver que ele tem orgulho da minha trajetória, da minha carreira, da minha posição, que ele tem orgulho do trabalho que eu faço com as mulheres do Brasil, com o enfrentamento da violência, isso é um incentivo para qualquer mulher, né? Eu falo isso com orgulho para que outras mulheres se inspirem também, que vale a pena. Lá na frente você vai estar criando, né, pessoas com valores e que vão sentir orgulho de você. Então, não se cobre tanto. E às vezes a gente tá inspirando, muitas vezes, sem saber que a gente tá inspirando. É verdade. Celis, pra nós concluir, assim, que dica tu daria pras mulheres, assim? Qual é o conselho que tu daria pras mulheres que estão nos ouvindo? Tenha coragem. Não perca o brilho nos olhos, né? O mundo não é fácil para ninguém, então não se vitimize, né? Acho que trate de frente os problemas. Eu sempre vou ser a pessoa que vou incentivar e que vou falar para mulheres que elas podem chegar lá. Uma mulher hoje não tem trabalho, Dani, que uma mulher não possa fazer. Perfeito. Ok, salvo raras exceções, né? Tem alguns trabalhos ainda muito manuais, mas as empresas hoje são muito automatizadas. Então, não tem trabalho que mulher não possa fazer. Então, vai lá e faz. Basta querer, Simples né? assim. Basta querer, com coragem. É isso aí. Celis, obrigada, então, de novo, por ter aceitado o meu convite. Viu? Passa rápido, obrigada, né? Muito, nossa. Eu ainda teria o termo aqui, maternidade, mas aí nós vamos ficar mais 1 hora. A gente faz outro. A gente faz... Bom, então aí Celis, bem importante, deixa o Instagram do Todas Seguras. @todas.seguras. Tá, legal. E o teu? Celis.friso. Tá, beleza. Sigam a Celis, sigam Todas Seguras, né? E sigam a Dani Groli. E aí, gurias, quem assistiu nós aí, muito obrigado pela audiência, vocês que tiveram o episódio inteiro. É bem importante que vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo no Spotify, segue aqui, compartilha, distribui o conteúdo aí pra nós, pra mim. E você que tá nos assistindo no YouTube, é importante que você se inscreva no canal e dá o likezinho, comenta, compartilha. Quem produz conteúdo é difícil e, né, a gente ganha quando vocês compartilham, tá? Beijo, obrigada e até o próximo episódio.